Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, eu sou o Padre Antoniel Batista, pároco da paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, Massaranduba, na Diocese de Campina Grande, na Paraíba. Nós estamos numa série de reflexões falando sobre o tempo da Quaresma, a Quaresma que faz parte do ciclo pascal, ou seja, o ciclo da Páscoa é dividido entre o tempo da Quaresma, que dura 40 dias, e o tempo da Páscoa, que dura 50 dias. Então, esse tempo que nos prepara para a Páscoa do Senhor é um convite que a Igreja nos faz a entrarmos no deserto com Cristo, a vivermos esse tempo de conversão, esse tempo de espiritualidade. A Quaresma é fundamentada biblicamente em vários episódios em que personagens da Bíblia Sagrada são chamados a viver 40 dias ou 40 anos de experiência de Deus, de encontro consigo mesmo e do discernimento que Deus lhes dá para viver a sua missão e vocação. Nós podemos citar, por exemplo, os 40 dias em que Moisés ele sobe até o Monte Horebe, no deserto do Sinai, para orar a Deus e receber do Senhor a tábua da lei, o decálogo, as tábuas da lei. Também nós temos a experiência do próprio profeta Elias, que também peregrina pelo deserto, buscando entender a sua missão, a sua vocação e a vontade de Deus em sua vida. Nós podemos também recordar dos 40 anos que o povo passa peregrinando pelo deserto, saindo do Egito, do lugar da escravidão, da opressão, e vai em direção à terra prometida. 40 representa na Bíblia uma geração de vida. Por isso, inclusive, nós usamos essa expressão que o homem ele amadurece aos 40 anos, né? Tudo isso fundamentado na simbologia que esse número 40 tem. E também nós, exatamente meditando os 40 dias que Jesus passa no deserto, vivendo a provação, a oração, o jejum, se preparando para a sua vida pública, lembrando que ele primeiro é batizado nas águas do Rio Jordão por João Batista, depois é levado pelo Espírito Santo para o deserto. Então não é o mal, o diabo que o leva para o deserto, é o próprio Espírito Santo. Porque o deserto não simboliza necessariamente apenas o sofrimento, a aridez, a falta, a ausência. Pelo contrário, no deserto Jesus ele tem um encontro, o encontro consigo mesmo, discernindo a sua missão, a sua vocação, o seu chamado de doação pela humanidade. Ele encontra a vontade do Pai, a vontade de Deus em sua vida, os desígnios que Deus tem para ele, e finalmente ele vai encontrar também a tentação, vai encontrar o mal, o diabo, que tenta desvirtuá-lo da sua missão. Também na nossa vida vai acontecer semelhante. Nós iremos, diante do tempo da Quaresma, experimentar esse tempo de deserto e de montanha também, né? Por que deserto e montanha? Ambos na Bíblia são lugares privilegiados para o encontro com Deus. A montanha é o lugar da transfiguração. A montanha é o lugar mais próximo de Deus, mais próximo do céu. O deserto, ao contrário, é o lugar também da aridez, onde nós podemos encontrar alguns oásis, onde nós vamos encontrar o Deus que nos conforta, que nos consola, que fala conosco, que revela a sua vontade para nós. Então o tempo da Quaresma é um tempo de conversão. Conversão significa mudança de vida, mudança de mentalidade, mudança de sentimentos, purificação de nossos sentimentos. É por isso que na Quaresma a Igreja nos propõe 3 obras, 3 exercícios. Primeiro, o jejum. Jejum que é uma obra de penitência, é um ato de penitência. Tanto o jejum quanto a abstinência
são obras de penitência. Depois do jejum, a igreja nos propõe a oração. Devemos intensificar a nossa vida de oração. Inclusive, rever se estamos tendo uma vida de oração constante, oração comunitária, na igreja, na capela, em grupo, em família, orações também litúrgicas, orações penitenciais. A via sacra é uma expressão de oração também. Mas também a nossa oração pessoal. É aquele entrar no nosso quarto, fechar a porta e conversar em oculto com o Pai que nos ouve, como diz o Evangelho. E também a igreja nos propõe a atitude da esmola, que é uma expressão de caridade, né? Como eu falo sempre, a caridade é o amor em ato, é o amor praticado, não apenas o amor do sentimento, o amor ideal, o amor da paixão, mas é o amor que se doa, que pratica a fraternidade, a caridade. Inclusive, como no primeiro vídeo que nós meditamos, né, o tema da campanha da fraternidade, fraternidade e amizade social, isso é a expressão da caridade. Então, caridade se torna concreto quando nós visitamos o enfermo, ajudamos o pobre, prestamos atenção àqueles que nos pedem ajuda. A caridade também é expressa no perdão, tanto no pedir perdão a quem nós ferimos, como também perdoar a quem nos decepcionou, quem nos magoou. A caridade também é você se perdoar, é buscar o perdão e a misericórdia de Deus no sacramento da confissão. Então a caridade ela tem uma expressão muito profunda e ampla como ato de misericórdia. Então a igreja nos propõe essas três obras. Repito, a penitência por meio do jejum, a oração e a caridade. Dar a esmola não é você dar o resto do que tem, é você partilhar daquilo que você tem para aquele que necessita. Inclusive, olhe como é interessante quando nós unimos as três obras, os três exercícios. Eu entro em atitude de penitência. Eu me proponho a praticar um jejum e rezo. Eu oro vivendo aquele tempo de penitência. E aquilo que eu jejum, aquilo que eu me abstenho de comer ou de comprar, eu posso dar para quem não tem. Então aqui eu estou unindo a minha penitência com a minha oração e o ato de caridade. Ajudar aquele que necessita com aquilo que eu deixei de consumir, aquilo que eu deixei de ter, eu dou para aquele que necessita. Então, amados irmãos e irmãs, nós temos também algumas práticas litúrgicas em torno do tempo quaresmal, que caracteriza simbolicamente a própria quaresma. E eu gostaria de citar aqui porque serve para a nossa realidade comunitária, para os coordenadores de comunidade, de pastorais, para os catequistas, que também transmitem para os seus catequizandos um pouco da espiritualidade e da liturgia quaresmal. Então, simbolicamente, na quaresma nós usamos a cor litúrgica roxa. Então, o roxo ele predomina por ser uma cor sóbria, de uma certa introspecção, ela não transmite tanta alegria, tanto é que nós relacionamos o roxo à penitência mesmo. Então, a cor roxa ela predomina nos 40 dias da quaresma. Na liturgia eucarística, na Santa Missa, nós suprimimos o hino do Glória e também do Aleluia. Então nós não cantamos Glória e Aleluia, porque a liturgia quaresmal ela é mais introspectiva, ela é penitencial, os cânticos devem ser mais sóbrios. Ou seja, nós não vamos utilizar instrumentos musicais muito barulhentos. Nós podemos, inclusive, em alguns momentos fixos da missa, nós podemos rezar mais do que cantar, justamente porque esse
tom de solenidade e de alegria, ele é guardado para o tempo pascal. Então você que é animador de comunidade, que canta, que coordena a sua comunidade, lembre-se disso. No tempo da quaresma, tudo mais sóbrio. Nós não utilizamos cores muito vivas, flores coloridas não. Se a gente colocar alguma ornamentação que seja algo que lembre o próprio deserto, uma cor sóbria, se colocar uma flor que seja uma orquídea roxa, que lembre o próprio tempo quaresmal. Então nós não podemos ornamentar a igreja e deixá-la colorida no período da quaresma, porque é um tempo de sobriedade e um olhar para dentro de si. Nós evitamos também o toque de sinos em algumas culturas, ou melhor, em alguns costumes. Em igreja se utiliza a matraca. Eu acho que vocês devem recordar de várias procissões ou vias sacras que a matraca é tocada e não sinos, porque o sino recorda exatamente esse momento mais solene e alegre. Então deixamos para utilizá-lo ou no tempo comum ou no tempo pascal. Nós não batemos palmas no tempo da quaresma. Na verdade, a liturgia da igreja, ela não exige que nós tenhamos aplausos. Então, nem no tempo comum e nem tampouco no tempo da quaresma, que justamente guarda mais o silêncio. Em algumas igrejas, algumas paróquias, tem-se o costume de cobrir as imagens com o manto, com o tecido roxo. Já no início da quaresma, algumas paróquias já o fazem e outras deixam para a última semana da quaresma e com certeza a Semana Santa, descobrindo já quando nós formos celebrar o Tríduo Pascal. Então, na última semana da quaresma, em algumas paróquias é que se cobre as imagens. Então fica a critério do pároco. O pároco define, o pároco orienta se ele vai querer que as imagens sejam cobertas com o tecido roxo no início da quaresma ou na última semana da quaresma. É interessante nós lembrarmos que no quarto domingo da quaresma é o domingo que nós vamos ouvir o evangelho do cego de nascença que é curado, e essa liturgia ela tem um caráter batismal, um caráter de alegria. Então nós usamos neste domingo, o quarto domingo da quaresma, a cor rósea. Mas é opcional para o padre. Se ele preferir, ele pode usar ainda a cor roxa. Eu particularmente uso tanto no terceiro domingo do Advento quanto o quarto domingo da quaresma a cor rósea, porque é uma cor mais alegre, né? Ela está ali intermediária entre a cor roxa e a cor branca. A cor branca é a cor litúrgica da alegria, da festa, da solenidade. A cor roxa é própria penitencial e a cor rosa ela fica exatamente no equilíbrio entre a cor roxa e a cor branca. Então, nós utilizamos no quarto domingo do tempo da quaresma. Lembrando que na quaresma há duas festas solenes que pode-se usar o branco, quer dizer, pode não, deve-se usar a cor branca, cantar o hino de louvor, que são a festa de São José no dia 19 de março e a anunciação do anjo Gabriel à Virgem Maria, quando Maria concebe no seu ventre o Verbo eterno, semeado pelo Espírito Santo. Então, nessas duas datas, 19 e dia 25 de março, são as duas datas que a igreja permite que nós possamos celebrar solenemente São José e a anunciação de Jesus à Virgem Maria. Do anjo Gabriel à Virgem Maria concebe o seu filho. Então, são duas festas. Podemos cantar o hino de louvor. Então, basicamente, a quaresma é esse tempo que nos leva à conversão, tempo de penitência, tempo de confissão. Lembrando que a igreja nos ensina que os dois momentos propícios, de forma especial, que o cristão católico deve buscar, o sacramento da reconciliação, ou seja, da confissão, são o tempo do advento e o tempo da quaresma. É claro que o católico não deve apenas se confessar nesse período. Se ele está em pecado grave em qualquer outro período do ano, ele pode se confessar. Mas, pelo menos, nesse tempo litúrgico, o católico deve procurar o sacramento da confissão. Lembrando que na nossa paróquia, nós teremos
um dia, se eu não estou enganado, dia 7 de março, nós teremos um mutirão de confissões. Nós vamos divulgar nas redes sociais essa data em que padres da Forania Leste, que é a forania que compõe a diocese, né, de Campina Grande, virão para a paróquia numa quinta-feira e nós iremos juntos atender as confissões dos fiéis, principalmente por serem muitos e talvez não dê tempo de somente eu atender ao longo da quaresma a todos. Então nós fazemos um mutirão, onde em torno de 7 padres ou mais virão para a paróquia, irão se distribuir para poder atender a confissão dos fiéis penitentes que buscam a reconciliação com Deus. Então, você é nosso convidado a viver esse tempo da quaresma. Nós teremos a cada sexta-feira a Via Sacra Pública, teremos no dia 23 de março, no sábado, a nossa caminhada penitencial para a comunidade São Miguel em Cachoeira do Gama, e você é convidado a acompanhar durante todo esse período quaresmal as atividades religiosas, devocionais e penitenciais da nossa igreja. Lembrando que diariamente, a partir da quinta-feira, após a quarta-feira de cinzas, nós iremos iniciar o ofício divino quaresmal, às 5h30 da manhã na nossa igreja matriz. Então, de segunda a sábado, teremos sempre o nosso ofício quaresmal, em que você é convidado a participar. Venha conosco viver essa experiência de fé, de penitência e conversão, para podermos viver muito melhor o tempo pascal. Que Deus abençoe você.